Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um vídeo da Conexão Fluir. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus esta oportunidade diante de cada um de vocês, de toda a humanidade, de todas as confederações galácticas e intergalácticas, desse trabalho tão extraordinário que é o estudo da Bíblia Sagrada do Novo Testamento, ao qual Deus deu ao Cristo e Cristo aos homens. E assim, vamos iniciar esse estudo. Eu decidi não mais me prolongar como os outros vídeos que estão no canal do YouTube, Conexão Fluir Luz. Quem quiser se inscreva, divulgue, compartilhe, porque as pessoas precisam estudar a Palavra de Deus, conhecê-la aprofundando a sua sabedoria, a sua inteligência em nosso interior e nas nossas vidas. Então gostaria que todos se sentassem confortavelmente, relaxassem seus ombros, relaxassem o corpo, para que esse estudo se manifeste na mais alta luz de Deus. Eu sou. Eu me apresento, eu sou César Augusto Fernandes do Carmo, sou um terapeuta transpessoal há mais de 25 anos. Nós temos um trabalho, eu e minha esposa, Cláudia Pereira Fernandes do Carmo, que eu a amo muito, posso dizer, um caminho infinito que essa minha esposa traz como uma terapeuta nos seus florais de Saint Germain, nos seus aromas vibracionais quânticos, no seu Feng Shui e em todos os outros trabalhos que ela realiza, como eu também, mas todos os trabalhos são diante de um comando, diante de seres de luz que realizam todo esse processo. Então, quem quiser nos seguir, ou observar, ou assistir, o meu Instagram é Eu Sou Livre na Luz, o da minha esposa é Conexão Fluir, Conexão_Fluir, e nós temos também o meu Facebook, César Augusto Fernandes Fernandes, e o Facebook empresarial Conexão Fluir. Temos também o Pinterest, né? Conexão Fluir Luz também. E é isso, né? Nosso site www.conexãofluir.com. Então quero agradecer às pessoas todas que estão nos assistindo na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, no Canadá, na América Central, vamos poder dizer assim, na Oceania e na África, a Europa toda, que agora está entrando nesse verão maravilhoso. Aproveitem muito, porque sei que o frio deste ano não foi fácil, ou melhor, não o verão, né, mas a primavera, né, terminando a primavera, indo para o verão, né. Então, amigos meus que estão indo hoje para a França, que já devem estar a caminho, aproveitem muito esses países maravilhosos, essas terras divinas que Deus deu a cada um de nós. E agora eu vou realizar então o estudo da Bíblia Sagrada no Novo Testamento. Então, aleatoriamente, eu pego a Bíblia, abro num capítulo e nós vamos trazer um entendimento da palavra nos dias de hoje. Isso é um trabalho comigo e o nosso Senhor Deus a toda a humanidade. Isso, se chegar apenas a uma pessoa, a 100, a milhares, não vai fazer diferença. O que importa é que a divulgação, a expansão, o despertar de uma consciência verdadeira se faça presente. E para mim isso já está mais do que bom, porque é um trabalho
gradual, um trabalho aos poucos, que nós vamos exercer essa transformação, essa ascensão, nesse crescimento evolutivo para toda a humanidade. O que eu gostaria que vocês acreditassem, que nada é impossível para aquele que crê em Deus, que o ouve, que o segue, que o permite ser conduzido pelas mãos de Deus, diante de nosso Cristo, o Rei da Terra, o nosso irmão maior. Então, tudo pode haver uma transformação. Você que está em desespero agora, acredite, calma, tudo vai passar. Você que está com uma doença terminal, perceba, tudo isso veio para te ensinar. Se liberte de todas as mesquinhezes de sua subconsciência. Perdoe e ame. Você que está com muita raiva, que foi despedido e tem filhos e esposa, acalme-se, respire, porque muito além de sua imaginação, você receberá uma coisa muito melhor. Só precisa estar em conexão para fluir o que Deus dá a cada um de nós. Você que se sente com alguma deficiência, você sabe que você não tem deficiência. Você tem um processo a desenvolver, um mecanismo, uma mecânica diferente dos outros. Mas você é filho de Deus como qualquer um. E seja bem-vindo. Acredite, ninguém está sozinho. Todos nós temos o carinho, o amor e a proteção de Deus. E agora, eu peço para que todos se concentrem, se conectem dentro de nós. Aquilo que Cristo disse, não é o que entra, mas sim o que sai pela boca. A palavra, a forma, o pensamento, a intenção. E isso é tudo, não só nos dias de hoje, mas milhares de anos atrás. Também isso foi ensinado. As aldeias aborígenes, as civilizações imigratórias de outras civilizações cósmicas e galácticas que viveram neste planeta e evoluíram e não estão mais aqui, mas não querem dizer que já não pisaram nessa pátria amada Terra, onde Cristo é o Rei, é o nosso irmão único. Então, vamos lá. Vamos agora, nesse momento, iniciar esse estudo e essa leitura. Então, eu peço a Deus, diante de todos meus irmãos e minhas irmãs, minha família, meus amigos, colegas e principalmente meus inimigos, que derrame a misericórdia de Deus e seu amor por todos os corações, que haja paz, que haja harmonia e equilíbrio em todos os reinos, porque todos somos um. Vamos lá, hoje Gálatas capítulo 2. Então, vamos lá, Gálatas capítulo 2. Pensem nesse momento quando vocês estiverem recebendo esse estudo, perdoem, amem, libertem-se de suas enclausuras, eu posso dizer, seus bloqueios. Aceitem um novo em vocês. Não é difícil. O difícil é vocês teimarem com o que vocês acham que vocês estão certos e a vida está dando outro caminho, mas vocês não estão querendo ver, visualizar, projetar, aceitar. Nada está errado, nada está certo, tudo está perfeito. Agora, o que é o certo se nós não sabemos o que Deus pensa, o que Deus determina a cada um de nós? Então vamos lá, meus queridos.
Vamos iniciar. Gálatas, ok? Capítulo 2. Vamos até Gálatas. Gálatas, capítulo 2. Perfeito. Então agora, Paulo vai a Jerusalém. Ele contende pelo evangelho verdadeiro. A salvação vem por meio do Cristo. Então, nesse capítulo, já entendemos uma coisa, né? Paulo vai a Jerusalém. Então, Paulo não estava na Terra Sagrada, na Terra Santa. E ele contende, então, pelo evangelho verdadeiro. Então, ele quer manifestar aos que desejam, aos que querem ouvir a palavra verdadeira, o evangelho. O evangelho vem do Cristo, né? Por meio dele, o intermediário, o intercessor, o mensageiro, o rei da terra, o nosso irmão maior. Então vamos iniciar agora. Então toda a salvação vem pelo Cristo. Não acreditem em nenhuma outra coisa sem ser o Cristo. Lógico, respeitem tudo. Respeitem qualquer coisa que for dito a vocês. Mas sem ser o Cristo, nada pode salvar nem a mim, nem nenhum de vocês. A salvação está por Ele, e por Ele virá aquele que, conforme suas obras, assim o será julgado. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Então, ele esteve em Jerusalém naquela época com Cristo, só que o Cristo não está mais em corpo, matéria, né? E sim pelo Espírito Santo. Então, Paulo retorna a Jerusalém com Barnabé levando Tito, tá? E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho, que prego entre os gentios, e particularmente aos que eram considerados importantes, para que de maneira alguma não corresse, não houvesse corrido em vão. Então ele revela e ele expõe o evangelho do Cristo àqueles que se dizem importantes, né? Que eram os escribas, fariseus, gentios, falsos hipócritas. E ele vai e fala, de maneira nenhuma que ocorresse ou houvesse ocorrido em vão, uma palavra em vão. Então, Paulo tem uma responsabilidade muito grande de voltar a Jerusalém com Barnabé e Tito. Porém, nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Então vamos ouvir aqui sobre a circuncisão, que muitos judeus levam isso muito a sério. Então vamos entender o que Cristo, diante de Paulo, explica aqui a cada um de nós. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham intrometido e secretamente entraram para espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Então vamos entender uma coisa. Primeiro, somos livres diante do Cristo, tá? E falsos irmãos, né? Judeus que naquela época eram falsos, que diziam a palavra, mas não sentiam com o coração, com a alma, com o espírito. E eles se intrometiam e entravam secretamente, né, para espiar o estudo desse evangelho que Paulo tinha com os verdadeiros que seguiam a Cristo, né, a serviço a Cristo, diante de Deus, nosso único Pai, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permaneça entre vós. Então sempre foi a importância da divulgação, da propagação do Evangelho entre todos. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não me importa. Deus não atenta para a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Então não importa. Não importa guru,
mestre, seja o que for. Só existe um, Deus. E se alguém foi importante, ou ainda é importante, para mim nada acrescenta. Como Paulo dizia, só acrescenta para ele o que Cristo transmitia a ele, que era o que Deus determinava, que era o que Deus ordenava a ele. Então vamos parar de querer entregar as vidas aos gurus, aos mestres, e entreguem a vida a vocês, porque Deus está dentro de cada um de nós, e não existe ninguém sem ser Deus. E quando essa pessoa entrega a sua vida a Deus verdadeiramente, sem pastor, sem nada dessas bobeiras todas, você vai crescer, você vai evoluir e você vai ter o que você realmente merece. O amor de Deus em nossos corações, em nossas vidas. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado como a Pedro, o da circuncisão, então foi confiado a Paulo a mesma coisa que foi a Pedro, a circuncisão. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E Tiago, Cefas e João, que eram considerados como colunas, reconhecendo a graça que se me havia dado, deram-me a destra da comunhão e a Barnabé para que nós fôssemos aos gentios e a eles aos da circuncisão. Então, por eficácia, para com os gentios, Tiago, Cefas e João eram considerados como colunas, pilares da palavra, da divulgação do evangelho para todos esses gentios. E reconhecendo a graça que se fora dado a Paulo, deram a comunhão a Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e a eles aos da circuncisão. Quer dizer, que fosse divulgado, que fosse expandido, que fosse estudado a palavra do Cristo com as consciências, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, que também procurei fazer com diligência. Quer dizer, que os importantes pudessem ser humildes e ajudassem aos pobres a que eles se curassem, que eles se libertassem de seus miasmas, de seus pecados, acreditando em Cristo, nosso Senhor Jesus. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti face a face porque era repreensível. Então, ele resistiu face a face diante de Pedro, Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, ele comia com os gentios, mas depois que chegaram, se retirou e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Então ele se afastou, porque ele sabia que Pedro não estava bem acompanhado diante de todos aqueles outros gentios. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Então Barnabé se deixou levar pela dissimulação, ser dissimulado, hipócrita, falso, corrupto. Os judeus, ok? Daquela época, eram dissimuladores, eram fingidos, Mas quando vi que não andavam retamente conforme a verdade do Evangelho, conforme o caminho que Cristo deu a cada um de nós, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives com os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então ele está trazendo uma comparatividade e perguntando a Pedro: se vives como judeus, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Então eles são o quê? Herdeiros de Deus pela terra santa e não pecadores entre os gentios, entre os falsos profetas e hipócritas, Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, não pela lei do homem, mas pela lei que Jesus Cristo trouxe diante de Deus, nosso Pai. Olha que lindo isso, gente. E não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada.
Então ninguém será julgado no fim dos tempos. Isso é até uma idiotice que eu vou falar. Se alguém acha que alguém vai ser julgado pelas leis dos homens, não. Todos nós, santos, anjos e homens, e todos os demais, serão julgados pelas suas obras diante das leis de Deus. A lei do homem não significa nada para Deus. Para falar a verdade, não é nem lei. É o que? É poder, é domínio. E isso não tem nada a ver com as leis de Deus. Por isso que o que é as leis de Deus? Os 10 mandamentos. Respeitar pai e mãe, não furtar, não ter vícios, ama-te a Deus com todo o teu entendimento, com toda a tua sabedoria, com toda a tua verdade, com toda a tua inteligência, e ama-te o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a lei real. E tantas outras coisas. Não ter gula, não mentir e muitas outras coisas. Então é esse o julgamento, as leis de Deus. A lei do homem não tem nada a ver com isso, porque o homem não tem capacidade de alcançar a lei de Deus. A lei de Deus é una, e isso não está só na Terra, ela está no universo. Obviamente que existem outras dimensões, que isso não precisa nem ser conjecturado, porque as consciências são tão elevadas que não precisa ver nada disso. Eles não têm matéria, eles são etéricos, plasmados, tá? O DNA deles é totalmente diferente do nosso. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. É porventura Cristo servo do pecado? De maneira nenhuma. De jeito nenhum, porque Cristo veio ser pecado. Qualquer um sabe disso. Porque se torno a edificar as coisas que já destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor? Olha aqui, vamos ler isso aqui novamente, eu achei bem interessante. Porque se torno a edificar, construir, elevar as coisas que já destruí, quer dizer, as coisas que já fiz, eu já destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor? Eu sou um transgressor daquilo que eu construo, que eu edifico? Porque eu, pela lei, estou morto para a lei. Estou morto para a lei dos homens e para viver para Deus. A lei de Deus. Aí sim, nós temos que edificar e construir e elevar as obras de Deus e não as obras do homem. E eu falo obras do homem, não é a criatividade, a inteligência ou o que ele faz, o ego do homem. E isso nós temos que o quê? Nós temos que ter equilíbrio, nós temos que ter harmonia, porque a sombra, ela é a ausência de luz. Nós temos que levar luz à nossa dualidade, à nossa sombra. E quando você está pela lei de Deus, você morre para a lei dos homens. O ego, entende? Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Exatamente, é o que eu acabei de dizer no começo, todos somos um. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé de filho de Deus. Sim, todos nós somos filhos de Deus. Isso é maravilhoso, gente. Não importa a raça, a religião, todos são filhos de Deus. Ah, César, mas um assassino matou meu filho. Ele é filho de Deus. Ele vai ser julgado pelas atitudes dele que ele realizou. Mas ele não deixa de ser filho de Deus porque ele matou seu filho, ou porque ele violentou a sua esposa, ou porque ele implodiu todo um condomínio, um terrorista. Mesmo assim, esse ser é filho de Deus. Da mesma forma que o outro que faz caridade, toda a vida dele, ele é um filho de Deus. Deus não faz acepção às pessoas. Por isso que será julgados conforme tuas obras. Isso nós precisamos entender bem. Nós fazemos separatividade em relação de aquele é mau, aquele Deus não perdoa, aquele Deus não ama. Não, ele ama. Deus perdoa, mas Deus perdoa quando aquele filho aceitar a ajuda de Deus, quando aquele filho entender que Deus é único em cada um de nós. Não existe ninguém além de Deus. Não existe ninguém antes nem depois de Deus.
nenhum santo, nenhum anjo, nada disso. Todos são filhos de Deus. Todos. E aquele realmente que segue a Deus não oferece nada, porque sabe que Deus já está dentro dele e entende que nesse momento é apenas orar, agradecer, trabalhar a sua mente. Agora, se aquela consciência ainda oferece alguma coisa, ela está em evolução, ela está em crescimento. E nós temos que respeitar essa evolução, que também é um filho de Deus. Tanto a entidade, que é um espírito, como o canal também, que é um espírito que recebe essa entidade. Gente, tudo é tudo, nada é nada. Então, aquele que é morto pela espada, ele é morto pela espada. Aquele que ressuscita pela palavra, ele ressuscita pela palavra. Mas quando vi que não andavam retamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos. Então, tá. Não, perdão, é aqui. Cristo vive em mim. Ai, coisa maravilhosa. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha que coisa maravilhosa, né? Cristo ama tanto a Deus que se entregou por todos nós e ressuscitou no terceiro dia, para que nós pudéssemos até hoje ter a oportunidade de evoluir, de crescer. Gente, nós estamos muito, mas muito longe de um amor desse. Mas muitos estão a caminho de entender esse amor, de conhecer esse amor, de seguir esse amor, de se alimentar por esse amor. Essa fonte única, onipresente, onisciente e imutável. Então eu vou terminar agora aqui. Não aniquilo a graça de Deus. Olha, que coisa séria, né? Porque se a justiça provém da lei, segue-se Cristo que morreu em vão. Então, Cristo não morreu em vão. Cristo morreu porque ele precisava deixar o corpo material para ascender pelo Espírito Santo de Deus em cada um de nós. E quando ele ressuscitou, todos nós ressuscitamos. O que falta em nós é entendermos que quem não conhece a palavra não tem como ser salvo. Quem não entende a palavra nem será ouvido as suas súplicas. Por quê? Porque se Deus fez isso, nós não podemos cometer em vão, achar que isso é passado, que é antigo. Gente, prestem muita atenção na vida de vocês. Olha o que está acontecendo. Não, porque eu sigo filosofia X. Porque eu sigo filosofia Y. Não adianta. Não tem filosofia para seguir a Deus, porque Deus está dentro de ti, dentro da sua consciência, dentro da sua inteligência. E todas as religiões, todas as filosofias, todas as metodologias são limitadas. Todos os estudos são limitados. A palavra de Deus não. Porque ela reverbera multiversos quânticos. Tá? E os seres de luz extraterrestres, intraterrestres, que seja, eles sabem disso. Eles alcançaram isso. E como eles sabem que nós estamos ainda em estado evolutivo, eles vêm para nos ajudar. Mas eles não querem que a gente venha a ninguém. Nossa, mestre, que mestre nada. Ninguém é mestre de nada. Existe só um único mestre, é Deus, mais ninguém. E esse mestre virá com o Cristo, o nosso Rei da Terra. E está mais próximo do que vocês podem imaginar. Se entreguem, aceitem, segurem na mão do Cristo, que estão segurando na mão de Deus. Lembre-se, todos nós vivemos naquela época, quando muitos queriam profanar, queriam furtar, queriam mentir. Cristo passando
por um lugar, por outro, por Judá, por Jerusalém, por Israel. E nós teimávamos, e nós saqueávamos, e nós sacrificávamos, oferecendo sacrifícios e coisas. Nós não precisamos oferecer nada, só a nossa inteligência a Deus, ao nosso Senhor. E talvez hoje as pessoas possam não me entender, mas vai chegar um momento que todos vocês vão me ouvir, não a mim, não eu, César. Eu, César, sou um filho de Deus como qualquer um, mas esse Deus que está dentro de mim, todos ouvirão. Todos se ajoelharão perante Ele. Não haverá ninguém que poderá levantar a face, porque dentro de um campo eletromagnético dessa magnitude, nós nem nos mexeremos. Então, sejamos humildes. Vamos edificar e construir com a palavra esse mundo que Deus propôs a nós, a Terra Santa, a Nova Jerusalém. Um beijo a todos, meus queridos. Eu quero agradecer ao nosso Cristo, a esse nosso irmão maior, tão divino e maravilhoso. Eu proponho a vocês, a cada um que está me ouvindo, leiam Apocalipse. Porque não dá para entender, dá para entender tudo o que está escrito lá. Quando Deus determinar que eu leia com Ele o Apocalipse a cada um de vocês, assim será. Assim se manifestará a vontade de nosso Pai Criador. Santo, 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 ó Deus Todo-Poderoso, o que veio, o que vem e o que há de vir. Obrigado, queridos. Até sexta, com um estudo do livro de ouro de Saint Germain. Muita paz a todos.